Agora o que eu quero pregar para você vai desmistificar algo muito importante para a sua vida, e você vai entender isso aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada em Daniel capítulo 10. Eu vou tratar um pouco com você sobre angiologia. Angiologia, você sabe que é o estudo dos anjos. Eles existem, os anjos existem, apesar de você não os enxergar, eles existem e eles podem aparecer para nós, na nossa vida. Você vai interpretar bem direitinho isso aqui que eu vou te mostrar. Daniel capítulo 10, versículo 1, assim diz as sagradas letras. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra é verdadeira, e aqui começa então a minha mensagem de hoje. E trata de uma guerra prolongada. Eu quero que você entenda que todas as guerras que eu e você nós temos na nossa vida, elas não são iguais. Algumas delas você consegue vencer elas com uma rapidez. Você fez uma oração, funcionou. Tem pessoas que fazem uma campanha apenas, fez uma campanha e já deu certo. Agora tem outras coisas que não. Você faz campanha, vem à igreja, ora e não acontece nada. Deus até te dá uma palavra, Deus te deu uma palavra, não funcionou. E você diz, caramba, por que isso está trancado? Por que isso está emperrando na minha vida? Por que eu patino e nessa área da minha vida não vou para frente? Porque, como eu falei a você, trata-se de uma guerra prolongada. E aí você tem que entender isso, porque a Bíblia diz exatamente o seguinte, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento dessa visão. Porque se você não tiver entendimento disso que eu vou te passar hoje, o que vai acabar acontecendo contigo? Você vai tentar usar a mesma força que você usou para outras batalhas. Você vai tentar implantar a mesma força e você não vai ter êxito, porque essa batalha, se ela está demorando mais, você precisa de mais força. Você precisa de uma força maior do que você empregou nas outras batalhas que você teve da sua vida. Desculpa eu ser chato e repetitivo, mas vou dizer de novo. Algumas lutas você nem orar, você não orou, você só pensou, no outro dia a porta estava aberta. Outras vezes você precisou orar. Outras vezes você precisou subir no monte, outras vezes, mas tem umas coisas que parece que não adianta, parece que o negócio emperra, tranca, parece que o negócio não vai para frente. Aí eu lembro de Provérbios 24, 10. Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz assim, se você se mostrar, se você se comportar frouxo ou fraco no dia da angústia, olha o que diz aqui, a tua força será pequena. O que significa isso? Que tem algumas áreas, algumas lutas na minha vida, que o meu comportamento vai ter que ser diferente. Eu vou precisar me mostrar diferente para que a minha força seja grande. Se a minha força for daquela mesma maneira que eu empreguei nas outras lutas, não vai dar certo. Vamos ampliar aqui o raciocínio. Vamos lá. Você já viu luta de MMA, já viu luta de boxe? Ou se você nunca viu, dois oponentes, um que combate o outro. E nessas lutas, o cara que está lutando lá, o que acaba acontecendo? Se o cara luta com um oponente mais fraco, ele não precisa fazer muita força. Ele dá um soco no cara, no primeiro round ele derruba o cara. Tem outros que ele pega um oponente um pouco mais forte. Não é no primeiro nem no segundo round, é no terceiro. E tem outros que você vai até o final da luta, batendo, eles vão se pegando lá e ninguém cai. Ninguém cai, é outro tipo de força que tem que ser empregado. Então as nossas lutas, os nossos oponentes, eles não são os mesmos. E você tem que notar isso quando alguma coisa começa a demorar na tua vida mais do que o normal. Porque ele está dizendo que trata-se de uma guerra, fala comigo em voz alta, prolongada. Você notou que está demorando, você notou que aquilo ali não vai para frente. Então nestes dias, volta lá em Daniel, diz que naqueles dias, versículo 2... Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. O que é ficar triste por 3 semanas completas? Não é ficar depressivo, não é ficar chateado nem nada. Não. Isso aqui não é depressão da pessoa ficar depressiva ou pensar em suicídio. Não. Esse triste é o seguinte, 3 semanas completas que dá 21 dias. Olha o que é tristeza. Versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 3 semanas. Deixa eu explicar isso aqui para você. Você nota que, quando ele notou que aquela guerra começou a ser prolongada e começou a ser muito demorada, o que ele faz? Ele começa a tirar coisas da carne dele. Ele começou a castigar a carne dele. Ele começou então a fazer, como você conhece a palavra, jejum. Esse estar triste por 3 semanas é fazer jejum.
E ele começou então a fazer um jejum, e ele começou então a tirar manjares desejáveis. Não comeu carne, você vê que ele não bebe o vinho, e ele também não usa o unguento, que é o perfume. Então ele tira o perfume, que ele gostava muito, ele tira a carne, e ele tira também, pessoal, o vinho, que era uma coisa que ele gostava de beber. Ele tirou essas três coisas. Pastor, então eu posso fazer também um jejum de Daniel? Não, o jejum de Daniel é de Daniel. O jejum de Daniel já diz, é jejum de quem? De Daniel. E eu queria te mostrar um negócio interessante, que tem gente que faz um jejum tipo de Daniel assim, ó. Gente, fazer o jejum de Daniel, e tem muito pastor que está me assistindo agora, hein? Fazer jejum de Daniel é tirar a carne e comer coisa que vem da terra. Eu já escutei um monte de pastor fazendo isso. Aí o cara come macaxeira frita, mandioca frita, o cara come arroz, come feijão, o cara praticamente não faz jejum. Por quê? Porque o jejum de Daniel, o tipo do jejum de Daniel, é você tirar coisas que a tua carne deseja. Por exemplo, eu não posso comer, se eu vou fazer jejum, mandioca frita. Eu gosto de mandioca, quem gosta de mandioca também? Então para mim o manjar o quê? Desejável, não posso comer. Quem gosta de feijão e arroz, levanta a mão aqui. Então, vou fazer um jejum de Daniel, vou colocar feijão e arroz. Nada a ver, irmão. É um manjar desejável. Eu vou fazer um jejum de Daniel, vou colocar batata. Quem gosta de comer batata aqui, levanta a mão. Pronto, você não pode colocar batata. Por isso que eu estou te falando, é um jejum de Daniel, um jejum diferente. Ele tirou o que ele gostava de comer. Por que ele fez isso? Ele começou a quebrar a carne dele. E para que eu faço jejum? Para castigar a minha carne e para ficar mais sensível espiritualmente. E eu até coloquei no meu estudo, eu escrevi exatamente o seguinte, ó: ficar mais fraco na carne para ficar mais forte no espírito. Repete essa frase comigo: ficar mais fraco na carne para ficar mais forte no espírito. Grita comigo em voz alta: forçar a resposta. Quando você está demorando muito alguma coisa na sua vida, você tem que forçar a resposta. Como é que eu forço a resposta? Eu forço fazendo jejum. Eu forço quebrantando a minha carne. Então a Bíblia diz que ele começou então a se consagrar, porque aquilo ali que ele estava vivendo estava demorando demais. Estava aquilo ali emperrado, estava trancado. Então ele começou a tirar aquilo que agradava a carne dele, como eu coloquei aqui. Eu até coloquei no meu estudo, né? É época de abstinência. É época que você vai ficar mais em espírito, nos dias mais em espírito, mais em oração, mais em jejum, mais retirado. Você tem que começar a se afastar das coisas do mundo, para você ficar mais sensível com Deus. E isso não é só nessa passagem que fala sobre isso. Quando alguma coisa começa a demorar mais do que o normal na nossa vida, é porque o Senhor Jesus, ele diz que ali tem um demônio que é mais forte. Tem o quê, pastor? Isso que você escutou agora. Vai para Marcos capítulo 9, lá no versículo agora 17. Marcos 9, 17. Você vai entender bem o que eu estou pregando hoje. Olha o que diz. E um da multidão respondendo, ele disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma, arranja os dentes, ele vai se secando. Olha só. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Vamos lá. Por que eles trouxeram esse rapaz para Jesus expulsar o demônio? Porque era uma coisa normal, irmão. Os discípulos diziam assim, ó: demônio, sai dele em nome de Jesus. E o demônio saía. Eles oravam por outra pessoa: demônio, sai dele. E o que o demônio fazia? Saía. Só que daí veio esse rapaz e eles disseram a mesma coisa: demônio, sai dele. E o demônio não saiu. Usando o nome de Jesus, em nome de Jesus, é a mesma coisa, só que não saiu. Aí Jesus faz uma pergunta no versículo 21 para o pai. Ele chegou para o pai dele e diz assim, ó: quanto tempo que isso está acontecendo? Há quanto tempo isso sucede? E ele disse: olha, desde a infância. Então está marcando aqui o que eu estou te ensinando. É uma guerra, é uma luta, é uma situação que está há muito tempo. É uma guerra prolongada, que se arrasta há muito tempo. Aí Jesus, ele vai e expulsa. Porque Jesus, ele estava vindo uma madrugada em oração. Ele estava numa madrugada junto com Pedro, Tiago e João. Ele estava na madrugada, orando e buscando a Deus. Aí o que acontece? De manhã, ele chegou do monte e os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio. Mas ele expulsa. Aí ele expulsou o demônio e o rapaz ficou liberto. Glória a Deus. O menino começou a falar, aconteceu um milagre. Mas beleza. Os discípulos não se sentiram satisfeitos com isso. Mas por que a gente usa sempre o nome de Jesus e funciona para tudo? Por que dessa vez não funcionou? Porque a gente ora e sempre dá certo. Por que nesse caso não deu certo? Aí no versículo 28 diz assim a Bíblia Sagrada:
E quando Jesus entrou em casa, os discípulos perguntaram à parte, eles estavam com vergonha, chamaram Jesus à parte. E chamaram Jesus à parte por que nós não podemos expulsar? Jesus ficou meio estranho, Jesus. Porque a gente sempre diz, em nome de Jesus sai, dá certo. Por que nesse caso aí só o Senhor pôde expulsar? Tem alguma coisa diferente? Aí Jesus explica o seguinte: esta casta, você sabe o que significa casta? Espécie. Esse tipo. Então fala comigo a palavra tipo, espécie, casta. Tá. Esse tipo de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O que Jesus está explicando aqui? Que existem tipos de demônio, que os demônios não são iguais, e que tem alguns demônios que são mais fortes do que os outros, e tem uns que você vai ter que fazer mais força, que você até usando o nome de Jesus, para você usar o nome de Jesus com alguns demônios, você tem que estar em espírito. Você tem que estar mais quebrando a tua carne. Você tem que estar fraco carnalmente. Você tem que estar muito fraco. Você tem que estar, espiritualmente muito forte. Porque se você não estiver forte espiritualmente, mesmo usando o nome de Jesus, ele não vai sair. Por que a gente fez a mesma coisa e não deu certo? Porque vocês não estavam em jejum, vocês não estavam em espírito, vocês estavam muito ligados. E olha que naquela época não tinha Facebook. Jesus disse que eles estavam carnais e não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Netflix. Não tinha uma porção de coisas que deixam a gente na carne. E Jesus disse, olha, vocês não conseguiram porque estão na carne. Então Jesus está explicando aqui que as nossas lutas não são iguais. Podem vir demônios mais pesados, casca grossa e diferentes. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa em Efésios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, número 1, potestades, número 2, príncipe das trevas, o número 3, e hostes espirituais da maldade, número 4, nos lugares celestiais. Quantas camadas de demônios podem existir? 4. Existem 4 tipos de demônio, e eles não são iguais. Você já ouviu falar que existe patente? Existe patente assim na polícia, existe patente no exército, na polícia militar acho que também tem, né? Fala para mim as patentes que tem. O senhor não sabe assim de cabeça, né? Mas existem várias patentes, né? Existem várias, a mesma coisa os demônios. Existem várias patentes. Então existem patentes espirituais: principado, potestade, príncipe das trevas e hoste espiritual da maldade. E quando conforme algum que te ataca, a tua guerra fica mais prolongada. Aquilo ali empaca, tranca, e se você tentar implantar a mesma força que você empregou nas outras batalhas, nesse caso não vai dar. Ah, mas já orei, mais força. Ah, mas já escutei uma palavra, não adianta. Mas já usei até o nome de Jesus, esse não vai funcionar. Que isso, pastor? É isso que está na Bíblia. Que o apóstolo Paulo podia ter falado assim, quer ver? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Então não é tiro, soco e facada. Você não vai lutar contra o homem, mas sim contra demônios. Ele não podia ter falado assim? Ele podia ter dito: a nossa luta é contra o diabo. Não, ele disse que tem tipo, ele falou que tem casta, ele falou que tem espécie, que tem camada. E conforme aquele que te ataca, você pode, se você for um pouco mais fraco, você não vence. Por isso que o Daniel entendeu. O Daniel disse: não, pera lá, se isso está demorando mais do que o normal, alguma coisa deve estar errada, eu vou me consagrar. E ele se consagrou. Volta lá em Daniel capítulo 10, no versículo então, voltando no 3 de novo. Deu para entender por que a gente tem que jejuar? O jejum você fica fraco na carne, mas fica forte no espírito. Então, se você está precisando de maior força no mundo espiritual, você vai ter que se consagrar. Mas não é esse jejumzinho fraco que o pessoal faz aí, esse jejumzinho, vou fazer um jejum de Daniel. Aí o cara se entope de legume, irmão. Se entope. Quem já ouviu falar que a pessoa faz isso? Mas a pessoa se entope, irmão. A pessoa enfia legume na cara, irmão, até quase vomitar de tanto comer cenoura, abacate, rabanete, e vai se atraca a comer fruta, e a pessoa diz assim: não, estou fazendo o jejum de Daniel porque vem da terra. Não é isso, irmão. Tem nada a ver com isso.
Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho de entrar na minha boca, nem me ungi com unguento. Até o perfume ele tirou. Resultado dessa consagração pesada, está no versículo 5. O versículo 5 diz assim, ó: levantei os meus olhos e olhei, atenção, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. Que coisa, hein? Ele teve uma visão espiritual louca. Ele conseguiu enxergar um anjo, um ser angelical, um ser diferente. Pastor, então se eu fizer jejum vou ver anjo. Não. Isso aqui é um princípio que eu estou te ensinando. Um princípio que, se você não está vendo mudança na tua vida, em alguma área em específica, porque você pode ser muito de Deus. Os discípulos não eram de Jesus? Tá, mas não expulsaram aquele demônio. O Daniel não era de Deus? Mas nessa área aqui a guerra ficou prolongada. Então eu posso ser muito de Deus, mas pode acontecer de alguma área emperrar. E a Bíblia diz assim, ó: e levantei os meus olhos e vi. Ou seja, você vai acabar enxergando uma mudança quando você jejua. Você vai acabar enxergando uma mudança quando você se consagra mais. E ele viu o sobrenatural. E olha só o que aconteceu. Próximo versículo diz mais: o seu corpo, aí fala do corpo do anjo, ó. Seu corpo era como uma turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços, seus cabelos, seus pés como cor de bronze assacalado. Nem sei o que é esse assacalado, tem até procurar o que é isso aí. Voz das suas palavras como voz de uma multidão. Então o negócio era violento, era um ser diferente. E olha o que aconteceu no versículo 7, ó: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Fala para mim por que os homens que estavam com ele não viram. Ele não estava em jejum, irmão. É isso que eu estou te falando. Quando você jejua, você enxerga que os outros não enxergam. Você tem resposta que os outros não têm resposta. Eu estou te falando que o nível de consagração, o nível de comunhão vai trazer para nós um nível de resultado diferente. Os outros não enxergam. Os outros não veem. Então, se você está querendo ver uma resposta numa coisa que está demorando muito, você vai ter que se consagrar mais. Não estou dizendo que você é do demônio ou do diabo, mas você vai ter que fazer algo a mais. Se você está querendo ver nessa área, de repente outra área da tua vida não vai nem para fazer. Você não vai precisar nem fazer jejum. Não é uma espécie de demônio que está te atacando de uma forma que você vai ter que fazer jejum. Outra sim. Você vai ter que se consagrar. E diz assim, ó: então só eu, Daniel, vi aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram, não obstante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. E olha o próximo versículo: fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. Que isso aqui é forte. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Como é que estava a carne dele? Como? Fraca. O Daniel chegou a desmaiar. Diz que ele não tinha força, ele desmaiou. Tanto tempo em jejum, quando apareceu essa revelação, ele estava já no fim, né? No fiapo, vamos assim dizer, né? Estava no pó da bactéria, pronto. Ele estava fraco. Aí eu lembro do que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo não, foi Jesus que falou para o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Escuta. Diz assim, ó: a minha graça te basta. Olha só: porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Próximo: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então eu vou dar graças a Deus que eu estou passando uma luta, eu estou ficando fraco. Por quê? Olha só: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Vamos. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Porque quando estou fraco, então sou forte. Tem que se consagrar. Se está demorando mais que o normal, é um demônio mais casca grossa. E se você não se consagrar, vai te faltar força. Você está pensando que essa luta é igual às outras que você passou, e não é. Você está pensando que é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. E se não é a mesma coisa, você não vai vencer isso aí com a mesma força que você usou antes. Você vai ter que ter mais força. E para você ficar forte, você tem que ficar fraco. Lembra do que disse o João Batista? Que eu diminua
que ele cresça. Você lembra o que o apóstolo Paulo disse? Já estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Irmão, você vai ter que se crucificar, você vai ter que se diminuir, você vai ter que aplicar uma consagração, um jejum, vai ter que se afastar do mundo, você vai ter que se afastar das coisas terrestres, vai ter que tirar um tempo de internet, vai ter que parar com esse negócio de meme toda hora. Você vai ter que tomar um jeito e você vai precisar fazer alguma coisa no mundo espiritual. Um jejum, vai ter que deixar alguma coisa de lado, acordar de madrugada, você vai ter que quebrar a tua carne, mas quebrar a tua carne mesmo, para acelerar essa resposta. Por que eu vou acelerar a resposta? Por causa disso aqui agora. Então o anjo apareceu lá, está entendendo o que eu estou falando? Se tem alguma coisa na sua vida que está demorando mais do que normal, você está recebendo hoje a resposta que você precisava. Pastor, eu estou recebendo, eu estou entendendo. Tem uma coisa na minha vida, e várias coisas foram rapidinho, conseguiu. Mas isso aqui está trancado. Isso aqui é uma coisa, eu fiquei cuidando do braço, da perna e da cabeça, mas o meu joelho está doente, faz tempo. Aí tem um demônio diferente. Pastor, a minha família está boa, meu casamento está bom, a minha vida financeira está boa, minha saúde, essa doença aqui não sai. Pelo contrário, essa doença saiu com facilidade. O meu casamento está bom, mas a minha vida financeira, pastor, está do demônio. Pastor, não saio do lugar. Tempo, pastor, imagina eu estou lutando há tempo e faço campanha e venho à igreja, tem que fazer alguma coisa a mais. Esse demônio é mais casca grossa. Os demônios não são iguais. Os demônios, se você está pensando que os demônios são iguais, os demônios não são iguais. Ah, tudo é demônio, pastor. Não é tudo demônio, não. Cada demônio que ataca as pessoas são diferentes. Então, voltando lá em Daniel capítulo 10, onde nós estávamos. Então, o Daniel no versículo 7, ele fala assim, né? Então só eu vi aquela visão, os homens que estavam comigo não viram, como eu expliquei para você. Aí no versículo 8 você vê que ele cai sem força nenhuma, ele fica fraco, chega a estar desmaiado. Aí o versículo 9 diz assim agora: contudo ouvi a voz das suas palavras. É isso, irmão. De vez em quando, até para ouvir diferente a palavra de Deus. Tem gente que come e vive em rede social e Netflix e mundo. Você está muito mais ligado com as coisas do mundo que com as coisas de Deus. Então você não consegue escutar a palavra. Você ouve a palavra de Deus, mas você não entende ela. E a Bíblia diz que na hora que ele estava fraco, ele conseguiu ouvir a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. A palavra fala contigo de uma forma que você descansa. Você está tão fraco carnalmente, você está tão forte espiritualmente, que a palavra entra e você começa a descansar. Você descansa naquela palavra. E nessa hora, olha o que acontece. O que eu e você a gente precisa. Próximo versículo. E eis que uma mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Foi a mão dele? Foi a mão dele que fez ele se mover? Ele começou a se mover com a força dele? Não, ele começou a se mover com a força da mão de Deus. Quando você fica fraco, a mão de Deus vai começar a carregar você. A mão de Deus vai começar a levantar você. Você vai ver que essa força que você estava precisando, ela vai vir. Você vai ver que Deus vai começar a mover. As coisas vão começar a se mover. As coisas vão começar a dar certo para você. E agora vem a parte mais forte. Lembra que eu falei para você que eu ia pregar sobre angelologia hoje? Agora eu vou falar sobre Miguel. Que aqui foi o entendimento que Deus me deu ontem à noite. Porque diz assim na Bíblia Sagrada. E o anjo falou bem assim. E me disse: Daniel, homem muito desejado. Você viu o que o anjo falou? Que ele estava sendo extremamente desejado por Deus. O que significa isso? Que Deus deseja pessoas que se consagrem. Deus é carne ou Deus é espírito? Então ele deseja que as pessoas se consagrem. Ele deseja que as pessoas quebrem a carne delas. Se tem alguém que deseja que você se consagre, é Deus. Homem muito desejado. Está atento às palavras que eu vou te dizer. Presta atenção. Levanta sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Diga aleluia. O que você percebe aqui? Respeito pela palavra. Ele estava tremendo na hora que o anjo falava. Tem gente que já não treme mais com a palavra. O pastor está pregando, a pessoa não respeita. As pessoas não respeitam mais pregação, irmão. O dia que você começar a tremer com as pregações que eu faço aqui, você vai ver que a resposta vai chegar mais rápido do que você imagina. As pessoas não respeitam mais a pregação. Diz que ele estava tremendo na hora que o anjo estava falando.
E olha só o que diz mais, mas isso tudo é consequência da consagração. Isso tudo é consequência que ele estava fraco na carne, mas forte no espírito. Ele estava de bem com Deus, ele estava sendo desejado por Deus. E olha só que forte agora, ó, o que ele diz, próximo. Então me disse, não fica com medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, olha para cá, se tem alguma coisa que está demorando na tua vida, eu vou te dizer um negócio agora. Procure entender o porquê disso. Por que está demorando tanto? Por que eu não estou sendo abençoado nessa área? Por que nisso aqui eu não fico curado? Por que aqui dá certo e aqui não dá? Procura compreender. Deus gosta que você venha encafifar com isso. Ah não, deixa para lá, a vida é assim mesmo. Mentira, a vida não é assim mesmo. Você tem que encafifar com o negócio. Você tem que procurar compreender. Eu vou procurar compreender. Eu vou buscar. Alguma coisa está errada. Isso aqui não é normal. Isso aqui já tinha que ter deslanchado. Isso aqui já tinha que ter dado certo. Vou fazer um jejum. Vou me consagrar. Vou ficar fraco carnalmente até ficar forte espiritualmente. Deus vai me dar a resposta. Deus vai falar comigo. Ele vai me trazer um entendimento. Eu vou entender o que Deus quer comigo. E desde o primeiro dia que você aplicou o coração para compreender e a se humilhar, fazer jejum, depender de Deus, são ouvidas as tuas palavras e orar, falar com Deus de verdade. E ele disse, eu vim por causa das tuas palavras. Só que agora ele vai falar um negócio. E esse aqui que eu queria explicar para você. Eu preguei para chegar aqui. Para mim isso aqui é a parte mais importante do culto. A Bíblia diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim. Quando você começou a buscar Deus e jejuar para entender o que está te acontecendo, eu fui liberado. Deus mandou eu descer para a terra. E eu vim com a tua resposta. Quando eu estava chegando aqui na Pérsia, um demônio se opôs a mim. Um demônio, aqui tu não passa. E sabe o que aconteceu, Daniel? Esse demônio era mais forte que eu. E eu não consegui passar. Não consegui romper a transição entre o mundo espiritual e o natural. Eu não consegui te trazer a resposta. Só que, na hora que isso começou a acontecer, do demônio começar a barrar a minha vinda, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar, ou ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aí eu disse, para lá, quem que é esse Miguel? Quem que é esse Miguel? Porque quem está falando com Daniel é um anjo. Quem que é esse Miguel que veio ajudar esse anjo a fazer a transição do mundo sobrenatural para o mundo natural? Quem que é esse Miguel? Aí eu fui estudar na Bíblia. Abre em Apocalipse 12:7, vou te mostrar quem é que é. Olha esse Miguel. Apocalipse 12:7 diz, houve uma batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os anjos. Então, guerra no céu. O dragão batalhando contra o Miguel e os anjos. Escuta. E não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Escuta. E foi precipitado o grande dragão, a antiga semente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Quem que tirou o diabo e os demônios do céu? Quem? O Miguel. Esse tal de Miguel, ele é um anjo de guerra. Toda vez que tem batalha, esse anjo aqui ele aparece. Mas para quem que ele aparece? Para ajudar na batalha e fazer a transição da resposta do mundo espiritual para o natural. Para quem que ele aparece? Para os que se consagram. Não é para todo mundo. Alguém pode dizer assim, né? Vamos lá. Ah, então esse anjo deve trabalhar para caramba, porque todo mundo jejua. Não. Qual foi a última vez que você fez um jejum de 40 dias e 40 noites que nem Jesus? Nunca. Qual foi a última vez que você fez um jejum de 40 dias e 40 noites que nem de Moisés? Nunca. Qual foi a última vez que você fez um jejum pesado, igualzinho de Daniel? Nunca. Esse anjo trabalha pouco. São pouquíssimas pessoas que fazem uma consagração pesada. A pessoa que faz uma consagração pesada, Deus libera esse tal de Miguel. E esse Miguel vem e acaba com os demônios e a resposta passa. Ah, pastor, vou rezar agora para o Miguel. Santo Miguel. Não. Você não vai escolher o Miguel, você vai se consagrar e quem libera é Deus. O tamanho da tua comunhão, o tamanho da consagração vai liberar o arcanjo de batalha.
Você escutou o que eu estou falando aqui? Vai liberar. Então, quando Deus vê que você está passando uma batalha longa, e você começa a tentar entender o porquê que está demorando tanto, e você começa a se humilhar e fazer jejum, e você começa a orar insistentemente, você ora, Deus envia esse anjo. Então diz que esse Miguel apareceu e deu uma coça nesses demônios que estavam tentando trancar a resposta, e o anjo da resposta passou. E tanto é que ele fala no próximo versículo agora, de Daniel capítulo 10, ele fala exatamente o seguinte: e agora eu vim, então eu cheguei aqui, o anjo disse, eu vim, mas eu vim para fazer você entender, olha só, profético, hein? O que há de acontecer ao teu povo nos próximos dias, nos últimos dias. O que vai te acontecer daqui para frente nos próximos dias, depende da tua consagração. Se você está passando uma batalha já longa, perdi, não vai, você sabe que esse demônio é diferente. Você viu que os discípulos, mesmo usando o nome de Jesus, não expulsaram aquele demônio, que fazia muito tempo que estava naquele menino. Você vê que o Daniel, se ele não fez essa consagração, Deus não tinha enviado o anjo de batalha, o arcanjo de batalha que é o Miguel. Ele não tinha enviado. Então, se a tua batalha está, pesada, se a tua batalha está forte, você tem que começar a se consagrar mais. Posso te dar uma frase forte agora aqui? Nunca esqueça de uma coisa. O Adão, ele caiu para o diabo no jardim do Éden, no paraíso. E Jesus venceu o diabo lá no deserto, certo ou errado? Porque Adão perdeu comendo, Jesus venceu sem comer. Nunca mais esqueça disso. Adão perdeu para o diabo no paraíso, comendo. Jesus venceu o diabo no deserto sem comer. É uma dicasinha para você. Porque se você começar a quebrar a carne, você vence qualquer deserto, qualquer demônio, qualquer situação. Mas se você continuar alimentando a tua carne e você pensando que você vai vencer de qualquer jeito, de qualquer maneira, você está enganado. Porque existem patentes, existem camadas, existem castas, espécies e tipos de demônios. E as nossas lutas não são iguais. Então existem lutas mais longas e existem lutas mais curtas. As curtas, os demônios são fracos. Você venceu fácil. Rompeu, venceu, chorou, orou, fez uma campanha, fez um propósito, conseguiu. Mas tem outros que você faz, parece de tudo e não funciona. Diga assim, preciso mais força. Quando é que você vai ficar mais forte? Quando você ficar mais fraco. Você fica mais fraco nas coisas carnais, fica mais forte espiritualmente. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao nosso Deus. Espero que você tenha entendido a resposta divina hoje. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Então eu vou ter que fazer jejum sempre? Não. Eu vou ter que me consagrar sempre? Não. É só quando você vê que a guerra fica prolongada. É só quando você percebe que o negócio empacou. Você escutou o que eu falei agora? O negócio empacou, trancou. Você está patinando, não vai. Aí você diz, caramba, o que está acontecendo aqui? É um demônio casca grossa. E ali você vai ter que ficar mais forte. Porque se você continuar tentando lutar essa luta com a mesma força que você lutou antes, não vai. Vamos melhorar aqui o entendimento? Vamos lá. Você passar uma prova da 8ª série para o 1º ano é a mesma coisa que você fazer uma prova e passar da 1ª série para a 2ª? Não. Você vai ter que estudar mais. Vai ter que entender e compreender mais. São mais matérias e assim por diante. Então eu penso assim, como a Bíblia diz. Principado, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Eu acredito que existem 4 tipos de demônios, 4 tipos de luta. Uns são bem fraquinhos. Você nem precisa se consagrar muito. Outros, acredito que uma oração bem feitinha já resolve. Outros, acredito que você escutar uma palavra de Deus, já era. Só a palavra, pá, você recebeu, aleluia. E outras, irmão, com nada dessas 3. Nada dessas 3. A 1ª, a 2ª, a 3ª, nada dessas 3. Nada. Você vai ter que fazer muito mais. E aí que tá, pessoal. E vai fazer. Qual foi a última vez que você fez um jejum pesado? Foi naquela vez que você estava quase morrendo e o médico disse assim, ó, faz um jejum, senão você vai morrer. Amanhã você tem que vir fazer aqui exame. Foi esse dia que você ficou sem comer. Nunca para Jesus. Para Jesus você não faz. Você faz para o doutor. Você faz para o teu corpo. Aí quando você está mal,
muito mal, quase morrendo. Você está assim, não aguento mais. Aí o doutor diz assim, ó, faz um jejum. Sim, senhor, doutor. Eu vou fazer um jejum porque amanhã tem que fazer um exame. E Deus está vendo tudo. A gente não faz jejum. Está tudo trancado. E eu vou dizer uma coisa a você. A bênção de Deus já foi liberada. Só não passou. Ó, só não passou. Por que não passou? Eu não me consagro. Porque se eu me consagrasse mais, esse demônio casca-grossa não seria nada perto da consagração que eu vou fazer. Porque Deus vai liberar anjos de guerra. Deus vai liberar anjos de batalha. Mas para isso acontecer, você tem que pagar esse preço sobre a face da terra. Tem um tipo de demônio que só vai sair se você jejuar, se você se consagrar, se você ficar mais em espírito. Senão isso aí vai continuar sendo do mesmo jeito. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E você não vai. Mas o que está acontecendo? E se chateia, e chora, e fica triste, e passa mal, e é normal. Não é o diabo que é forte, é você que não está se consagrando. Porque Deus tem anjos mais fortes. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus agora. Pai, nós estamos entrando em oração agora. Nós estamos aqui orando. Eu não sei qual é a situação que essa pessoa está vivendo. Eu não sei qual é a dificuldade que essa pessoa está vivendo. Mas hoje nós aprendemos que vai precisar uma consagração. Vai precisar um jejum. Nós vamos ter que abrir um jejum. Nós vamos ter que abrir uma consagração. Nós vamos ter que quebrar a nossa carne. Nós vvamos precisar deixar a nossa carne fraca para que o nosso espírito fique forte. Nós precisaremos nos entregar mais a Deus, e Deus vai ter que olhar para mim e vai ter que dizer: oh Mike, o homem desejado, faz quanto tempo que eu queria que você fizesse uma consagração dessas, faz quanto tempo que eu queria que você tirasse coisas desejáveis, que você começasse a crucificar a tua carne, que você se diminuísse a você mesmo, porque daí quando você se diminui, ele cresce. Quando você se crucifica, não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Chegou a hora de você receber uma resposta mais rápida, porque milagre eu aprendi que não acontece, milagre se provoca, é você que começa a provocar ele. E a gente diz: ah, mas isso aqui deve ser isso aqui deve ser aquilo, isso aqui está demorando por causa daquilo. O que deve ser? Demônio. É um demônio mais casca grossa, é um principado, uma potestade, um príncipe das trevas, uma hoste espiritual da maldade. É alguma coisa que está aí na tua vida, mas você vai ter que se consagrar, você vai ter que pagar um preço mais alto, você vai ter que vir à igreja, ler Bíblia, meditar, buscar mais a Deus, porque aquele que procura acha, aquele que busca ele encontra, aquele que pede ele recebe. E o dia que você começa a fazer isso, Deus começa a honrar a sua vida. Você vai ver que vai aparecer coisas para você que para os outros não vão aparecer. Eu sei disso, porque no período que eu mais me consagrei na minha vida, eu mais recebi coisas que os outros não receberam. Tire uma coisa desejável sua que você gosta, tire alguma coisa que você gosta, deixa de lado e começa a se consagrar. Jejue, quebrante a tua carne, e você pode ter certeza que Deus vai mandar anjos e arcanjos de batalha. Se prepare que pode até ser liberado para você o Miguel, aquele que deu uma coça em Satanás e nos demônios. Foi Miguel que expulsou o diabo e os demônios do céu, porque essa batalha que houve no céu foi vencida por esse anjo. E esse mesmo anjo estava lá lutando por Daniel, que se consagrava. Esse anjo é um anjo de quem se consagra. Esse anjo é um anjo de quem batalha na terra contra a carne. Quando você batalha na terra contra a carne, Deus batalha por você no mundo espiritual. E se tem algum demônio que está se opondo, se tem algum demônio que está tentando ficar de frente da tua bênção, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu digo: diabo, sai da frente. Quem sabe o demônio está dizendo para você hoje: comigo você vai ter que fazer mais do que isso. Comigo você vai ter que... Com outros demônios você até consegue vencer desse jeito, mas comigo, o diabo está dizendo, comigo você vai ter que fazer mais, porque você não vai me vencer com a mesma força. Você precisa de mais força, e eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então a partir de agora eu digo: chega, sai espírito maligno dessa vida, dessa casa, desse casamento, desse corpo, da vida financeira. Sai da frente dessa pessoa em nome de Jesus. E você levante as mãos aos céus e diga: Senhor, depende muito mais de mim do que do Senhor. Os anjos fortes, arcanjos de batalha, eles existem, mas eles são liberados para quem mais se consagra.
Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte aos céus. Bem forte ao Senhor Jesus. Amém.